Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou estudante do primeiro período do curso de Artes Visuais da UFG e nesse seminário eu vou discutir o artigo A Arte como Elemento Essencial na Vida, a busca de Hilda. Ele foi publicado nos anais do 31º Encontro Nacional da ANPAP e foi escrito pela Maria Bethânia e Silva. Como foi escolhido o artigo? Tendo em vista a pergunta central do nosso seminário, que é como desenvolver processos educativos para o ensino da arte, o estudo propõe uma outra forma da gente pensar os processos educativos em arte, eles sendo menos voltados à técnica e mais conectados à nossa vida, à memória, ao desejo, à vivência da arte que é realizada por vontade e não por imposição de uma escola formal. E é um convite para a gente construir um ensino da arte mais humano e mais libertador. No artigo é revelado como a Hilda não teve uma educação artística formal em escolas, ela teve uma educação por base em cursos informais, por base na vida, e foi assim que ela adquiriu a paixão pela arte. Então, a pesquisa sobre a Hilda é um exemplo sensível e potente de como a gente pode desenvolver esses processos educativos para que o ensino da arte seja mais afetivo, mais significativo e libertador, no qual a arte pode ser conectada à vida real. Seguindo nessa base de pensamento, então, a pesquisa responde para o leitor a pergunta central do seminário, quando ela mostra que a arte pode ser ensinada não apenas nesse foco técnico, mas como uma ferramenta de construção de sentido, identidade e liberdade para quem está aprendendo, para quem está desenvolvendo a arte. Ensinar a arte é abrir espaço para que cada pessoa descubra e desenvolva seu próprio modo de criar. Durante o artigo, a gente tem acesso a obras, a livros, a revistas, fotografias, de tudo que a Hilda fez durante a vida dela, e nisso a gente percebe que, mesmo não tendo acesso a uma educação formal, a uma educação artística na escola, a uma educação que tem técnica, a Hilda conseguiu estabelecer uma vida artística no tempo histórico dela. Ela encontrou formas de se encontrar com a arte e assim ela teve uma realização pessoal. E a Hilda é o retrato da potência criadora humana. Mesmo sem acesso à educação formal em artes, mesmo sem esse acesso à escola, ela construiu um percurso riquíssimo de criação e mostrou que o ensino da arte deve reconhecer diferentes trajetórias e respeitar os modos diversos de aprender e de criar. Esse artigo valoriza os saberes e as experiências que a gente adquire fora do ambiente escolar e reconhece a riqueza da aprendizagem informal. Ao longo da pesquisa, fica evidente que o processo educativo que a Hilda e que se espera que as outras pessoas tenham foi uma coisa terapêutica e existencial. A produção artística que a Hilda produziu é uma expressão viva da história dela e de tudo que ela passou durante a vida. E isso amplia o que a gente pode entender como ensinar a arte. Então, levando em consideração o nosso eixo temático e o tema do artigo, a gente pensa em algumas perguntas. Como desenvolver processos educativos para o ensino de arte? Como transformar a escola para que ela reconheça a arte como um modo de viver e conhecer o mundo? Como aceitar que o saber artístico pode nascer do cotidiano, da fé, da memória, da cultura, da pintura ou da criação de bonecas? Então, a partir desse artigo, dessa observação da Hilda, como nós podemos desenvolver processos educativos para o ensino da arte? Nós podemos estimular o potencial criador, reconhecer espaços não formais, incentivar a expressão pessoal e valorizar a autonomia e a curiosidade. Foi assim que, durante a vida da Hilda, ela conseguiu superar todos os obstáculos da época, culturais, de gênero e educacionais que impediam que ela seguisse uma educação artística considerada adequada. A Hilda nasceu em 1939 e ela sempre demonstrou interesse pela arte e utilizava materiais como ossos, matos e retalho para suas criações. Ela conta que, quando ela era criança, ela usava isso para fazer boneca. Então, mesmo após o acesso às aulas formais de arte, a Hilda não deixou de mão os aprendizados autodidatas que ela tinha, cursos livres e a criatividade que ela já tinha desde que ela era mais nova. E também baseou seus estudos em diversos autores renomados da época. Então, eu acredito que essa pesquisa evidencia como a arte é muito mais do que um ensinamento rígido, como um ensinamento teórico, ou como um desenho, uma pintura que requer uma técnica específica. A pesquisa enfatiza como a arte facilita o bem-estar social, facilita a saúde mental, emocional, lida com a criatividade, e a arte atua como uma ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. A arte também se torna um meio poderoso para expressar memórias, afetos e contribui para uma construção da identidade pessoal. Segundo a Luciana Loponte, nós devemos repensar o que é o conhecimento em arte e como ele é produzido. E a Hilda me deu essa resposta. A Hilda aprendeu a arte pela prática, pela vida, pela necessidade e pelo desejo de praticar a arte. E isso desafia a ideia de que só se aprende arte com a técnica e com a teoria. O fato dela ter produzido e aprendido arte fora da escola prova e legitima que essas experiências vêm intrinsecamente ao corpo e que ela não precisa de uma formação técnica para ser uma artista. Para finalizar, eu deixo uma mensagem da Hilda, que é: amem a arte e a procurem sempre. É muito prazerosa
e mantém você pronto para recomeçar. Essa citação resume a essência e a mensagem central dessa apresentação e desse artigo e demonstra como a arte, na sua forma mais pura, é uma fonte inesgotável de prazer e de renovação para quem a pratica.